Muito bem, o LN21 vem aqui falar a respeito da TPA, Taxa de Preservação Ambiental, projeto que começou ainda na gestão anterior, processo que foi, de certa forma, mais lento do que muitos esperavam, e após 3 adiamentos, há a previsão agora para a primeira quinzena de novembro de que a cobrança da taxa entre em vigor. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o diretor da Ecobatuba, o Júlio Boffa, que vai falar para a gente sobre como foi estruturado e como está sendo estruturado para que essa cobrança aconteça de uma forma que atenda a tudo aquilo que o contrato prevê e também tudo aquilo que há de expectativa por parte, tanto do poder público quanto da população. Júlio, obrigado pela sua participação. Explica para a gente, porque nós tivemos 3 adiamentos. Boa Questões tarde. técnicas, né, acabaram, de alguma forma, impedindo. Essas questões técnicas estão resolvidas? Boa tarde, Ednelson. Boa tarde a todos. Boa tarde. Veja assim, a questão técnica não foi o impeditivo maior desse atraso do início da cobrança TPA. A gente pensa que a gente percebeu que ao começarmos a recebermos os pedidos de isenção, existia uma camada da população que não teria direito a gozar do benefício dessa isenção. Camada essa que não foi não foi beneficiada quando na criação da lei, até porque a lei é um pouco antiga, de 2017, da era pré-pandemia, e você sabe que tudo mudou depois da pandemia. Inclusive o perfil dos moradores ou dos habitantes de Ubatuba, sejam eles trabalhadores ou residentes ou proprietários. Então, quando no meio do ano nós detectamos que haveria uma parcela, a prefeitura, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, começou a pincelar quem seriam essas pessoas e acharam melhor fazer uma alteração na lei, atualizando a lei para 2022, de modo que beneficiasse 100% da população. Essa alteração acabou demorando uns 3, 4 meses a mais que era para ser demorado e, consequentemente, houve os adiamentos. A parte técnica foi a questão de não ter instalado ainda o equipamento, porque estamos esperando a definição do início, devido a problemas de... acaba sendo vandalizado, coisa parecida, você fica muito tempo sem utilizar. Então, nossos equipamentos estão instalados, a gente tem já a nova lei em pleno vigor, aonde eu me sinto muito confortável em dizer para você que 100% da população de Ubatuba, seja ela proprietária de imóveis, seja ela residentes ou trabalhadores e pessoas jurídicas, tem condição de se adequar no seu melhor grupo e gozar do pedido do benefício da isenção. Certo, Júlio. A questão, por exemplo, de como que vai ser configurada a entrada e a saída, até porque a lei prevê um período aí, entre aspas, de vacância, né, em que a pessoa poderá ficar sem que haja a cobrança. Como que vão ser colocados ou como serão colocados esses pontos nas entradas da cidade, até porque as entradas da cidade elas são pautadas em rodovias, né? No caso da Rio Santos e no caso tanto da SP-55, né, a Manuel Hipólito do Rego, quanto a própria SP-125, que é Oswaldo Cruz. Como que isso está sendo resolvido? Tá, veja só. A pessoa em trânsito, seja ela por qualquer tipo de veículo, caminhão, ônibus ou carro, ela terá 4 horas que, ao adentrar na cidade de Ubatuba, no município, ela tem 4 horas para deixar o município. Ela fazendo isso, ela automaticamente ela é isenta de qualquer tipo de pagamento. Essa taxa, a TPA, não é uma taxa de entrada, é uma taxa de saída. Então, quando você entra, você não se preocupa com o que você pode vir a ser tarifado ou não, e sim quando é o momento da saída. E no momento da saída que é gerado, calculado o valor que você terá que fazer o pagamento, ou se você optou por outros meios, você ser debitado no valor devido. Certo. As câmeras já estão acertadas com DENIT, com DR, com CCR, a implantação do sistema? Sim, as câmeras já estão sendo instaladas. Lembrando que essas câmeras, não, o pessoal confunde muito no Brasil câmera com radar, né, que faz multa, que faz a atuação. Essas câmeras simplesmente
são geradoras de fluxo, né? Elas geram fluxo através de informações que são remetidas para um servidor, onde tem um grande BI, um programa bem legal, que juntamente com outras informações, ela consegue buscar algumas características do veículo passante e para poder melhor adequar ao que ele se propõe. Por exemplo, esse mesmo sistema que junta todas essas informações, não só do fluxo, mas também do Senatran, da Serpro, do Detran de São Paulo, ele será disponibilizado para a Polícia Militar da Rodoviária e também será através que eles vão conseguir fazer uma contagem, inclusive de veículos com alguma restrição ou não, mas também será disponibilizado para a Secretaria de Segurança Pública, para que você tenha aqui um controle melhor das entradas e saídas dos veículos que vêm para a cidade, também para o turismo, onde a Secretaria de Turismo saberá qual é efetivamente o visitante de Ubatuba, de qual estado que vem, se vem mais de Minas Gerais, mais do Paraná, mais de São Paulo, e principalmente a exatidão na contagem de veículos que entram e saem da cidade, porque parece que não mais é muito importante esse número correto para lastrear o pedido da prefeitura no pedido de apoio no projeto Verão, no aumento de contingente, seja de policiais militares, seja de ambulâncias na estrada ou até de guarda rodoviário, porque é muito normal eu escutar falar que desce 1 milhão de veículos no final do ano. E eu sempre pergunto, como é que vocês sabem que é 1 milhão de veículos? Ah, porque a gente faz estatisticamente cruzamento pelo celular. Sabe, isso não tem como ir para frente um negócio desse. Então, esses equipamentos, por serem extremamente robustos e funcionarem de dia e de noite, faz a contagem diuturnamente de todo veículo que passa, separando por caminhão, por moto, por automóvel, por ônibus, por van. E essas informações são trabalhadas depois e distribuídas para diversos setores, sendo um do setor que vai fazer a junção do servidor com outros programas do governo federal e estadual para depois calcular a taxa de preservação ambiental. Certo. A cobrança vai ser diária? A cobrança é diária. A cobrança é diária com valores diferentes de acordo com o tipo de veículo, né? Certo. Qual é a estimativa de arrecadação que vocês possuem? Olha, o nosso contrato ele é de 240 milhões de reais por 20 anos. Então, assim, essa é a expectativa gerada pelo número, pelo prefeitura há 5 anos atrás. Obviamente que nenhuma comunidade é estática, houve aumento de moradores, houve aumento de visitantes, e esse número será um pouco maior, mas nem tanto. Então, assim, você tem um volume expressivo naqueles meses mais específicos, né? Mas durante o período que não é de férias, você tem um decréscimo de quase 80% do que acontece nas férias, né? Certo. Desse valor que se prevê arrecadar, qual é o percentual da empresa e qual é o percentual de repasse para a prefeitura? É muito boa pergunta essa que ninguém perguntou até agora, você acredita? É verdade. Ninguém se preocupou. Bom, de cada a arrecadação a ser feita será destinada à Secretaria do Meio Ambiente e depositada em uma conta vinculada e especial a essa finalidade, partindo do zero, de 81%. A empresa ficará com 19% da arrecadação para compensação de gastos e de investimentos operacionais e de manutenção. Certo. Júlio, algumas perguntas chegaram, porque quando se anunciou, né, a cobrança a partir do próximo dia 11, o portal começou a receber uma série de indagações, porque havia muita dúvida sobre as questões de isenção e uma série de situações. E a questão, uma delas, é sobre a prestação de contas desses valores arrecadados, até pelo histórico do município e a comparação dessa cobrança com a cobrança que se faz há muito tempo da Companhia Municipal de Turismo em relação ao estacionamento de Zona Azul, porque sempre se questionou justamente a falha no processo de prestação de contas da arrecadação da Zona Azul.
Como que vai ser feito o trabalho de prestação de contas de vocês? Qual o período dessa prestação de contas? Como que vai ser a dinâmica para que haja transparência? Olha, são dois agentes extremamente distintos. Nós, da Ecobatuba, fazemos a gestão da TPA. A Secretaria do Meio Ambiente e a Prefeitura Municipal de Ubatuba cuida da destinação. Então, eu respondo até o momento da gestão, do depósito efetivamente em conta corrente. Para tanto, foi criada uma conta exclusiva para recebimento, onde eu tenho 2 auditores internos que farão a auditoria diária, e ao fechamento do mês, eu contratei um pessoal egresso da PwC, que são auditores de concessionárias, onde eles auditarão a minha auditoria. Eles assinarão embaixo e carimbam o CRC deles, como auditores fiscais, auditores contábeis. Depois que eles fizerem isso, eu faço o depósito na conta da prefeitura e a minha parte está feita. Depois da frente, eu não consigo responder para você, porque aí eu não tenho esse acesso, né? Tá, mas em relação à prestação de contas da empresa, dizendo assim, ó, a empresa arrecadou tanto e depois não, exatamente. Essa auditoria, que para mim está mais comum, né? Eu não expliquei direito. Nessa auditoria, você vai falar o que entrou, o que foi pago, o que não foi pago, boletos que estão em aberto ainda que vão cair, e depois também dívida, possivelmente dívida ativa, que são os inadimplentes. Então, isso são criados várias contas de uma conta de entrada, onde há uma sequência com toda a robustez de provas e histórico, dando origem de onde veio esse dinheiro. Certo. E como que isso será consultado? A população, a sociedade civil, ela terá condições de acompanhar esses dados, esses números? Tem, à vontade, isso à vontade. Inclusive, eu devo entregar para a prefeitura e, veja só, o meu contratante é a Secretaria do Meio Ambiente, né? Então, assim, tudo que eu fizer, tudo que a Secretaria do Meio Ambiente quiser, eu faço, entendeu? Se eles falarem divulgue no Diário Oficial, divulgue em mídias, divulgue em portal, divulgue... Só que eu não posso sem a previsão, a autorização deles, mas eu acho que isso não tem problema nenhum, porque eu sempre falo uma coisa, Ednelson, você tem 2 escolhas na vida, você é certo ou você é errado. Então, se a gente vai fazer certo, e eu sou extremamente legalista, eu não estaria colocando o meu CPF, meu histórico, o meu nome, o sobrenome do meu pai num projeto, que eu estaria furado. Então, da minha parte, tudo que puder fazer para transparência, para não ter problema, eu farei. E se a prefeitura, se a secretaria pedir que eu faça outras coisas, publicar para mim não custa nada. A prefeitura fez alguma sinalização nesse sentido em relação à prestação de contas? Não. Eu vou falar, a Secretaria do Meio Ambiente e a Prefeitura ainda não entenderam ainda a dinâmica realmente da TPA, mas essa parte de transparência eu acho muito importante que a gente tenha uma conversa com eles e fale, escuta, como é que vocês querem que se proceda? Porque as informações são deles. Só para você citar um exemplo, eu tive uma conversa com o comandante do batalhão rodoviário aqui de Caraguatatuba, que toma conta daqui, rodoviário de militar, né? E ele quer que faça esse convênio com eles. Só que eu só posso fazer se a secretaria me autorizar a ceder as informações para eles. Óbvio que vai autorizar. Então, assim, eu não faço nada sem que ele me deixe ou que me peça, entendeu? Porque eu trabalho exatamente para eles, tá? Perfeito. Júlio, agora vindo a essa questão das isenções, que foi, inclusive, segundo você mesmo já falou, algumas das razões pelas quais a gente teve os adiamentos na necessidade aí de adequação. A gente também recebeu ainda uma série de perguntas e dúvidas com relação aos critérios e o que precisa ser apresentado e como fica essa questão da isenção. Do projeto original para o que nós temos agora, o que mudou, o que avançou e como que você avalia que está agora essa questão da documentação necessária para as isenções? Dentre as mudanças mais legais que aconteceram foi a desburocratização. E essa desburocratização veio a partir das demandas dos próprios ubatubenses, que falavam, não consigo, não tenho, é muita coisa. A gente foi fazendo uma peneira e demonstrou,
para o pessoal que não haveria sentido em pedir tantos documentos. Então, assim, o que efetivamente mudou? Para iniciar, foram separados alguns grupos, né? Então, grupos de usuários. O grupo de proprietário de imóvel passou de 2 para 3 veículos por pedido. Por que eu falo por pedido? Porque se um imóvel está no nome de 2 pessoas, se é um espólio que está no nome de 4 filhos, os 4 têm direito a fazer um pedido de 3 automóveis, porque também são proprietários, né? Também mudou a facilidade de você fazer o requerimento, porque os documentos necessários agora é uma certidão. Primeiro, eu vou começar a dar mais certo, uma matrícula, né, de imóvel. Se você não tiver a matrícula de propriedade, tem um apartamento aqui, eu não tenho a matrícula, mas eu tenho a escritura pública. Se não tiver escritura pública, você pode simplesmente levar o contrato particular de compra e venda, desde que com firma reconhecida, para provar a titularidade. E antigamente exigia-se o IPTU, o espelho do IPTU, para provar a propriedade. Porém, existe uma demanda enorme de moradores com apartamentos que não tem IPTU porque não foi desmembrado ainda por uma série de motivos. Agora, esse grupo de proprietário, é possível juntar uma conta de consumo ao invés do IPTU no nome do requerente, seja água, seja luz, seja internet. Então, substitui um contrato simples com uma conta de consumo, você consegue pedir isenção da mesma maneira que um proprietário com matrícula e IPTU. Aí tem outros requisitos, outros grupos, como são os residentes, que é o pessoal que mora de aluguel, praticamente, né? O pessoal que mora de aluguel, eles têm, também passou de 2 para 3 veículos por imóvel, e o documento, que era um pouco mais complexo comprovar esse vínculo, porque tem muita situação que o pessoal não faz contrato, mora no fundo da casa, mora emprestado, e esse pessoal não teria condição de pedir. Bom, se você tiver o contrato de locação, você entrega a cópia do contrato de locação com firma reconhecida, com no mínimo 6 meses de duração, para você fazer aqui a residente. Mas se você não tiver o contrato, essa é a grande pegada, você pode fornecer o seu título de eleitor, isso é uma novidade muito boa, como prova de residência em Ubatuba, uma vez que o título é o domicílio eleitoral em Ubatuba. Então, a Júlio, substituição... é justamente esse um ponto que chegou para a gente aqui de questionamento. Porque, por exemplo, pela proximidade com Taubaté, tem muita gente de Taubaté que vota em Ubatuba, muita gente de Ubatuba que mora em Taubaté, Sim, mas continua e mantém o título em Ubatuba. certo. Não corre-se o risco de a gente ter, por conta, não sei se o termo seria esse, se esse termo ficar muito pesado, mas desse afrouxamento nas regras, de a gente ter tentativas ou práticas de burlar o sistema para garantir a isenção? É importante eu completar o pensamento que, além do título de eleitor, você não vale só o título, você tem que colocar uma conta de consumo também no nome do requerente. Então, não basta só ter o título em Ubatuba, tem que ter uma conta de consumo. Eu sei que é uma coisa polêmica, mas você tem que pensar que você tem uma camada da população que eu acho que é invisível para muita gente. São as pessoas que moram nos bairros mais afastados, que têm uma entrada só de água, ou uma entrada de luz, ou nenhuma entrada de água, e que vivem em condição de... Eu não vou entrar em detalhes se é deles, se é invadido, se não é, isso não importa. Mas são milhares de pessoas nessas condições. E essas pessoas são trabalhadores de praia, é o cara que levanta cedo, que vai fazer força, que não é registrado, que não tem vínculo nenhum com a sociedade. E esse pessoal sempre tem um carrinho aqui, um carrinho ali, ou seja mais velho, seja mais novinho. Mas o rigor, mas nesses casos, Júlio, esse rigor não ajudaria até o município num outro sentido? Quer dizer, a pessoa transferindo o veículo, né, e nós estamos falando já há algum tempo de que isso vai acontecer, né? A pessoa, então, transferindo o veículo, porque além de ele resolver esse problema, né, evitar toda essa burocracia,
ele também, de alguma forma, ajuda o município, porque o IPVA que ele vai pagar, parte vai retornar para o município. Concordo. Afrouxar não atrapalha até nesse sistema, nesse sentido? Eu acho que não. Se eu pensar direito, assim, a gente tem acesso a esse povo, os indígenas não conseguem ser beneficiados, o pessoal que mora em trailer, não trailer de caro, que tem aquele pessoal que mora em cima dos trailers, também não consegue ser beneficiado. O pessoal que mora, vamos falar em fundo de casas edícolas espalhada por Ubatuba toda, também não consegue ser beneficiado. Eu acho que a substituição para os residentes por um título de eleitor com comprovação de conta de consumo vem ao encontro mais de benefícios do que de malefícios para a cidade. Essa é a minha avaliação, pelo que eu sinto aqui diretamente com o povo. Eu acho que um cara que Porque tem... a preocupação, Júlio, não é justamente com essa. A minha preocupação até nem é com essa camada. A minha Sim. preocupação é com a tentativa de pessoas que têm condições e a gente sabe que elas vão trabalhar, infelizmente, a gente sabe qual é a realidade do país. Tem muita Uhum. gente que tenta trabalhar no sistema para burlar o sistema. Né? Sim. É Eu essa quero, a eu quero grande lembrar você preocupação, porque uma aí é coisa. prejuízo para o município. Né? É importante lembrar que os proprietários, aqueles que têm efetivamente imóvel, eles não têm necessidade de refazerem o cadastro apenas quando venderem seus imóveis. Os residentes são obrigados a fazer anualmente. Nesse período, nós temos um monte de informações a ser analisada pelo nosso departamento jurídico, que buscará detectar se há uma leva ou não de gente mudando para cá ou se aproveitando de alguma brecha na lei, aonde será imediatamente reportada por nós para o poder concedente. Então a gente também está de olho nisso e não estará largado, tá? Porque todo ano ele terá que refazer todo o pedido dele e mostrar o documento de novo. Isso para as pessoas cujo veículo a placa for de fora. Ah, Né? não, com certeza. As Assim, a placas. placa de dentro e das cidades do lado, a gente já cadastrou, só um número bobo para você, mas nós temos 240 mil veículos cadastrados. É veículo pra caramba. E aqui dentro da cidade, desses pessoas de residente ou de placas de fora, nós estamos trabalhando com 16 mil. Ainda temos um número factível de 5 a 8 mil veículos para serem cadastrados ainda nessas condições aqui em Ubatuba, dessa segunda leva de isenção. Certo. Júlio, como que vai ser feita a questão da cobrança? Tá. Como eu disse no começo, a geração do valor é na saída. São muitos, não sei se eu posso me estender, são muitas as maneiras de você fazer o pagamento. Fica à vontade. A primeira maneira é você comprar antecipadamente créditos. Eu quero comprar 10 diárias através do site ou do aplicativo. Eu uso uma, uso duas. Você vai usando, vai descontando as diárias. E as diárias não têm vencimento. Se você comprar 50, fica 50 enquanto não acabar as diárias. Ou você pode fazer o pagamento utilizando os tags, aqueles adesivos que coloca, como Sem Parar, Connect Car, Veloy Car, né? Isso é automaticamente, você não precisa fazer nada, só você passar, que depois será debitado no seu cartão de crédito com a sua operadora, que eu não sei qual que é. Também você pode buscar o seu valor no nosso site ou no nosso aplicativo. Eu estou indo embora, eu estou saindo, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver quanto eu estou devendo, quando que vence minha diária, quanto eu tenho que pagar. E você pode pagar pelo site ou pelo aplicativo, pelo cartão de crédito. Se você fala, eu não tenho cartão de crédito, você pode gerar um boleto para você mesmo, através do site, com vencimento em 30 dias. Quer dizer, você pode, nesse site ou no aplicativo, gerar um boleto para você pagar em 30 dias. Se você também não tem nem o tag, não quer pagar, você pode utilizar o próprio hotel na hora do check-out para pedir para ele acessar o nosso site e fazer o pagamento. Se a pessoa também optar por fazer o pagamento nas bases, ela pode parar nas bases de Lagoinha, do Saco da Ribeira, aqui no centro, na Rua Pacaembu, na Oswaldo Cruz ou na Praia Vermelha do Norte.
Dessa maneira, você consegue ser atendido para pagamento com cartão de crédito, com cartão de débito, ou, se você preferir, você sai com um boleto para pagamento em 30 dias também. Se tudo isso acabar não sendo útil, eu vou pensar o seguinte: eu não quero pagar nada, eu quero ir embora, eu não tenho tempo, tem gente para ser atendido, eu vou passar reto. Você pode passar batido, à vontade. Você terá 30 dias para acessar o mesmo site, o mesmo aplicativo, e através da sua placa, você fazer a geração do valor ou a geração do boleto sem multa, sem correção nenhuma. Então, quer dizer, são várias as maneiras, na verdade, né, de você, para trazer comodidade, porque a gente não tem que pensar quando está cheio, não quando está vazio, né? E acho que dessa maneira é muito mais prático para todo mundo. Tem um outro ponto aí, Júlio, que é assim, por mais que a gente faça um trabalho de divulgação, sempre o risco de ter um desavisado, de uma pessoa que não tem conhecimento, que não sabe da cobrança, e que entre na cidade, fique mais do que as 4 horas e que vá embora e não perceba, ou que não saiba, ou que não entenda. Vocês trabalham com essa possibilidade? E nesses casos, quais seriam os caminhos e quais as medidas que vocês tomam? Como que o processo vai se dar? As pessoas, vou dar um exemplo de um fato que acontece corriqueiramente. Um advogado tem que fazer uma audiência aqui no fórum e sempre correndo. O cara vem, faz, ficou aqui 12 horas, 8 horas e foi embora. Um médico vem para cá atender uma emergência, não vai ficar perdendo tempo pagando TPA. Óbvio, né? Ele vem, atende. Ou então, muitas vezes, você tem no teu estúdio aí, aqui um profissional, não sei, que só sabe que está em São Paulo e só pode... Não tem a mão de obra aqui, você vai chamar, ele vem rapidamente para não deixar você fora do ar. Todo profissional que tem um vínculo com a cidade, quando ele sai, ele tem até 72 horas para ele anexar no site os motivos que ele veio aqui. Seja uma ata de audiência pública, de audiência do fórum, seja uma ordem de serviço, uma nota fiscal que eu fui entregar uma mercadoria. Ou seja, se você vem para a cidade sem estar isento e tem direito à isenção, você, depois de até 72 horas, você pode fazer a anexação dos documentos. É só tirar uma cópia, colocar e a gente analisa para dar isenção. Veja só, o sistema não cobra na hora, só para você entender. Entendeu? O sistema demora. Eu sou obrigado a dar um prazo. Não é porque você pagou que está devendo. Você pagou e está registrado. Mas para você dever mesmo, só mais para frente, tá? É muito elástico a maneira de pagamento. Certo. E no caso das pessoas que não efetuarem o pagamento, né? Essa inadimplência, como que ela vai ser trabalhada? Eu não quero pagar, eu não quero recolher em casa, eu não quero fazer nada. Se isso acontecer, a prefeitura pode, a qualquer momento, solicitar para nós a lista de inadimplentes. Essa lista de inadimplentes, a prefeitura poderá colocar em dívida ativa aquele valor. Essa dívida ativa dificilmente será todo mês, porque é uma coisa burocrática e custosa também, você tem que fazer publicação e tudo mais. Então, provavelmente, a cada 2 vezes por ano, 3 vezes, a prefeitura vai fazer esse lançamento daqueles que 2, 3, 4 meses não pagaram, não vão pagar mais. Aí a gente tira da nossa gestão e entrega a gestão dos inadimplentes para a prefeitura fazer a cobrança. Aí não é mais da minha parte. Eu não posso colocar em dívida ativa, só a prefeitura. Tá. Vocês trabalham com alguma estimativa de inadimplência? Olha, a estimativa brasileira é sempre de 10% a 20%, né? É um número bem alto. Brasileira. Sabe por quê? O brasileiro acostumou a não pagar o IPVA, tudo que é de carro, e depois ele desconta quando vende. Mas por que faz isso? Porque ele não quer pagar? Não, porque não tem dinheiro. Eu não vou pagar IPVA, eu pago depois. Aí depois ele vem, não dá, eu pago depois. Quando ele vende carro, o carro vale 20 mil, mas tem 6 mil de IPVA. Desconta e paga. Só que esse débito não é lançado na placa do veículo. Ou seja, quando o licenciamento não aparecerá a TPA, e sim no CPF ou CNPJ
do proprietário do veículo. Entendi. Vai ter algum período de testes? Vai, Ou a cobrança já começa efetivamente dia não. 11 Os e equipamentos já estão vai direto? online a partir dessa semana, provavelmente a partir de quinta, sexta-feira ou sábado já está funcionando. Daqui a 2 dias estão funcionando. Só não entraram antes porque roubaram nossos postos de energia um dia depois que foi instalado. Então, aí demorou para colocar de novo. Um problema, cara. Fazer o quê? Esse é outro risco que vocês trabalham também? Sim, direto. O vandalismo é uma frequente para a gente, mas tá no jogo. Está dentro do custo, né? Tá dentro do custo. Tá certo. Júlio, mais alguma coisa que você acha que seja importante para orientar a população, orientar as pessoas, orientar os turistas? Olha, eu só quero realmente voltar a uma frase importante. A TPA não se justifica senão da isenção aos ubatubenses. Se porventura alguma cidade, alguma leva de pessoas começarem a usufruir falsamente, nós detectaremos e imediatamente faremos o cancelamento desses pedidos que foram solicitados. Então não se preocupe que nós estaremos de olho e a gente vai ficar muito feliz, não por multar, não por autuar, e sim por não autuar aqueles moradores, trabalhadores da cidade de Ubatuba. E a cidade vai ganhar muito com essa TPA, porque é uma cidade carente, é uma cidade que tem poucos recursos à disposição de qualquer gestor público, não independente de partido que esteja no poder, ninguém faz milagre sem dinheiro. E Ubatuba, por uma série de fatores que não adianta falar agora, foi privado de seu crescimento e se viu numa situação em 2022, 2020, de completo atraso em relação às cidades vizinhas. Eu acho que a TPA é uma compensação, é um instrumento, é uma ferramenta de compensação muito bacana para ser bem investida na cidade que ela merece. Tá certo. Júlio, obrigado pela participação e espero Obrigado que a a gente você. tenha a oportunidade outras vezes de conversar e esclarecer as dúvidas que provavelmente irão surgir na operação do sistema, Com com a certeza, com população certeza. fazendo uso de toda essa questão aí em relação ao pagamento da taxa, e a gente com certeza vai acioná-lo para elucidar as dúvidas. Obrigado, Ednelson. Muito obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição, tá? Muito bem, nós conversamos com o diretor da Ecobatuba, empresa responsável pelo gerenciamento, pela gestão da cobrança da taxa de preservação ambiental, Júlio Boffa. Você já sabe, para saber as informações de Ubatuba e da região, você acessa o ln21.com.br.